Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje vamos falar sobre sentimentos. Vocês sabiam que existem mais de 500 sentimentos que mexem com a nossa cabeça, que mexem com a nossa vida? Pois é, vocês sabiam que existe uma ciência do sentir? Vou falar sobre tudo isso com a Beatriz Breves. Ela é psicóloga, ela é psicanalista, ela é psicoterapeuta. Ela foi estudar física para entender os sentimentos. Beatriz Breves, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você, boa noite para todos que estão aqui nos ouvindo. Um prazer enorme poder falar de sentimentos com você e com todos os ouvintes aí, os telespectadores. E numa noite de sexta-feira, né? Coisa bem boa para quem está nos acompanhando aqui. Muito obrigada, você que está em casa aí nessa noite de sexta-feira nos acompanhando. A gente promete, né, Beatriz, um bate-papo gostoso para mexer com a cabeça das pessoas, né? Mexer com os sentimentos. Mexer com os sentimentos. O que é a ciência do sentir? Vou começar por aí, afinal de contas, você é a criadora da ciência do sentir. O que é essa ciência? O que acontece? Eu era estudante de psicologia. E o que é psicologia? Estudo do comportamento humano. Então, quando eu entrei para a faculdade de psicologia, o que eu mais ouvia era a razão, o comportamento, a psique, no sentido de o intelecto, a razão. E eu ficava, e cadê os sentimentos? E cadê os sentimentos? E cadê os sentimentos? E aquilo me dava assim, as teorias, né? Não que isso não seja importante, isso tudo também é importante. Mas eu ficava, e onde é que está um estudo sobre os sentimentos? Aí eu percebi que havia uma questão assim importante, quer dizer, na verdade, as teorias psicológicas, elas estão num contexto de uma visão de mundo materialista, cartesiana, a newtoniana, aquela que começa, é a matéria que predomina, você tem que reduzir para compreender, né? E você a partir do sistema neurológico, então, é que você vai ter as emoções, aí tem toda uma coisa, mas a partir de uma visão materialista, onde a razão predomina. Aquilo não me identificava com aquele olhar, mas o que olhar eu poderia viver aquilo, já que eu era uma pessoa que sempre senti muito, né? Sempre parecia que os sentimentos eles borbulhavam, enfim. Aí eu fiquei, eu tenho que procurar, e foi meio intuitivo, não me pergunte muito, porque eu não sei te responder como é que eu cheguei exatamente a essa ideia. Eu falei, quer saber? Eu acho que isso tudo está ligado ao campo da energia, enfim, e quem é que entende de energia? É a física. Aí eu resolvi me graduar, fui estudar física com os físicos. Eu digo, eu não sou física, eu fiz física, eu tenho o maior respeito pela física, ela tem o campo próprio, mas eu consegui, e depois até fiz uma especialização, um lato sensu em física também, para poder assimilar esse olhar de mundo. E foi tão rico, porque, na verdade, cruzou com o olhar da psicologia, né, que eu tinha, da subjetividade, enfim, um outro olhar de um mundo, né? E aí eu fui acrescendo a isso a própria biologia, mas aí eu não me graduei, eu apenas estudei, porque aí já tinha mais condições. A própria arte, com Kandinsky, ponto, linha e plano. Eu fui, música entrou. Aí comecei a misturar, vamos dizer assim, na minha cabeça, várias áreas do conhecimento. E aí eu acabei entrando na transdisciplinaridade, né? E aí não saí disso, e aí eu comecei a perceber que também o ser humano que eu vi, aprendi lá na física, não, era um ser humano inteiro, né? E não a partir do nível celular. Então, eu tinha que incluir a estrutura atômica do ser humano. Aí muita gente fala, física quântica, não. Física quântica tem um campo dela, né? O mundo quântico é um predomínio da física quântica, mas ele não é propriedade da física quântica, que nem o mundo material, né? Você tem a visão newtoniana e tem várias áreas do saber ali. Então, eu construí a ciência do sentir a partir do quântico com a parte não quântica também, a totalidade humana. Mas aí eu migrei também, saí desse paradigma materialista e migrei para uma visão vibracional de universo, de natureza. Então, nós seríamos seres vibracionais, porque a gente vibra o tempo todo, desde nossas estruturas até mesmo na comunicação que a gente faz umas com as outras. Agora mesmo eu estou falando, são ondas, são vibrações que estão sendo emitidas. Quem está nos vendo são ondas também eletromagnéticas que estão sendo emitidas, enfim. Então, tudo passa pelas vibrações, se a gente pensar, inclusive a nossa estrutura. Então, eu proponho, então, que nesse paradigma vibracional, o sentir nada mais seria do que a experiência
que nós experienciamos da vibração que nós somos e interagimos. Esse é um outro paradigma para o sentir, esse é um outro olhar para o sentir. Não desmerece o anterior, enfim, apenas nós estamos falando de um outro lugar. Então, por isso o sentir aí, ele acaba assumindo um lugar de importância fundamental na vida da pessoa. A pessoa vai ter nesse sentido, se ela é o próprio sentir, porque isso é ela como um todo, tanto em nível quântico quanto em nível macro, vamos dizer assim, né, mais material, ela é o sentir que ela é. Tanto é que eu digo assim, meu Deus, se a gente está feliz, se a gente está alegre, a vida pode estar cheia de problemas, enfim, mas a gente vai levar com mais tranquilidade. Mas se a gente está infeliz, se a gente está mal, a vida pode estar a maior bonança e você vai arranjar confusão, não vai saber aproveitar o que a vida está te dando. Então, essa é a proposta, é um outro olhar para o caso, para o sentir, mas nós aqui estamos focando o sentimento, então é um outro olhar para os sentimentos. E vou lhe dizer, são mais de 500 sentimentos, sim, mas eu ainda vou mais longe, tende ao infinito, porque a cada instante da nossa vida a gente está se renovando, a cada instante da vida a gente está adquirindo experiências. Então, a cada instante você vivencia aquele sentimento X de uma outra maneira, acoplado, agregado às experiências. Então, nesse sentido, a vivência do sentir dos sentimentos tende ao infinito. Agora, por exemplo, a gente está produzindo e promovendo que sentimentos? Nesse momento que a gente está aqui conversando sobre sentimentos. Eu acho que nós estamos tentando produzir um bem-estar, um sentimento de reconhecimento. Eu acho que aí a pessoa se reconhecer através dos seus próprios sentimentos. O que é o eu da pessoa, né? Senão o próprio sentir que ela tem dela mesma? Né? A gente fala, se eu for me descrever, Beatriz, eu vou começar a pensar o que eu sinto de mim. Né? E isso aí eu vou me dar um perfil mais verdadeiro, no sentido de mim mesma. Eu me sinto assim, eu sou uma pessoa mais extrovertida, quer dizer, mas você está falando isso a partir de uma prática, de um comportamento, mas é a partir de uma coisa que você sente de você. Né? Então, o eu pessoal, nada mais por esta visão, né, vibracional, seria exatamente o que você sente de você na complexidade. Porque aí teve uma outra coisa também. Eu não reduzo para entender, eu estou no campo da complexidade. Aí agora, no meu último livro, eu agreguei a ciência da complexidade à ciência do sentir, para justamente a gente não reduzir, ao contrário, o sentimento não se reduz. Eu não consigo falar de, por exemplo, ele disse assim, você me pediu um sentimento, eu falei o reconhecimento, mas agregado ao reconhecimento, você vai ter N sentimentos, que são em grupos, eles não se isolam, né? Você pode priorizar um, mas você nunca vai isolar esse um. Por exemplo, a gente tem falado muito em gratidão. Eu já entrevistei vários profissionais que dizem que quando perceberam e entenderam o sentimento da gratidão, a vida foi muito melhor, a vida ficou muito melhor e, em função disso mesmo, começaram a trabalhar e a divulgar esse sentimento da gratidão. Como é que a gente entende isso? A gratidão não está sozinha. A gratidão, quando você sente gratidão, você sente bem-estar. Né? Quando você sente, por quê? Porque, na verdade, você, quando tem gratidão por algo que te aconteceu, você pega aquela memória, né? Porque o mundo, né? A vida seria sem cor. Quem vai dar o colorido somos nós. Então, se acontece algo e eu vou colorir aquele algo que me aconteceu com a gratidão, eu vou sentir a gratidão. E aí, junto com isso, vai vir o bem-estar, junto com isso vai vir a alegria, junto com isso vai vir a felicidade, junto com isso vai vir vários sentimentos que, agregados, promovem a pessoa uma satisfação de si mesma e da própria vida. Então, você não pode isolar a gratidão. Porque tem uma gratidão, eu tenho uma gratidão por algo que aconteceu, mas eu tenho uma revolta por ter perdido esse negócio, essa gratidão já empobreceu, ela já ficou diluída. Né? Então, ela tem que estar acompanhada de sentimentos que reforcem a gratidão. É que nem numa orquestra, né? Você tem que ter o instrumento, a pessoa que está cantando à frente, enfim, ela tem que ter todos os instrumentos reforçando aquilo, ajudando aquilo a crescer e não a se diluir. Mas como organizar esses sentimentos até para evitar a positividade tóxica? Organizando sabendo que eles existem. Isso que você falou no início, são mais de 500 sentimentos que a gente pode nomear, enfim, e interagindo. É como se você tivesse essa grande orquestra e você é o regente da sua orquestra, né? Você é o maestro da sua orquestra. Então, tem hora que você vai aprendendo, você primeiro tem que conhecer,
né? Então, você vai aprendendo agora, determinados sentimentos vêm à tona, outros ficam quietinhos, sejam desativados, não toquem agora. Você começa a ser o grande regente da sua própria vida. Aí você vai dizer, como é que faz isso? Não tem receita, é você praticando, é você prestando atenção. Agora, quando as pessoas ignoram e se reduzem a 4, 5 sentimentos, isso fica praticamente impossível. Mas quando você vê essa riqueza interna, porque é um diamante que a gente tem dentro, são os sentimentos, a serem lapidados, né? Então, se a gente aprende a lapidar, isso é um aprendizado do dia a dia, que nem fazer exercício, só que é um exercício no mundo dos sentimentos. Uma coisa que eu sempre sugiro às pessoas é o seguinte, chegue ao final do dia, depois isso eu acho que quando a pessoa, eu faço isso a toda hora, eu não faço só ao final do dia, mas começa com o final do dia, chega em casa, pense no que fez, né? Isso já muita gente faz, mas acrescente ao que fez o que sentiu. Eu senti isso. Aí você vai aprender a começar a nomear, porque também se chamam vários sentimentos com o mesmo nome. As pessoas não sequer sabem nomear o sentimento, né? As pessoas confundem, às vezes, a depressão, por exemplo, é um sentimento, tudo virou depressão, e não, são sentimentos que trazem tristeza, e tem graus e graus de tristeza, né? E aí a pessoa não sabe nomear, e aí fica perdida ali naquele universo, não sabe identificar. E olha, são tons sobre tons, cada sentimento, isso eu estou dizendo porque eu vivo isso, né? São tons sobre tons nos sentimentos, é que nem são as cores, né? Você pode pegar uma cor azul e dar milhões de tonalidades a ela. É a mesma coisa o sentimento. E se junta com outras cores, então isso tende realmente... É isso, o sentimento é a nossa cor, né? É a nossa música. A gente vai tocar afinado ou desafinado. Que bacana. Estava aqui prestando atenção no que você estava dizendo e estava lembrando da entrevista que você deu para o Polito. Vocês falaram sobre saudade. Saudades, aliás, saudades é uma palavra que só existe na nossa língua, né? E os outros países outro dia eu descobri que não. Eu descobri que tem mais 4 ou 5 línguas que tem também algo equivalente à saudade. Eu também aprendi agora, eu também não sabia, não. Mas eu acho que com a essência da nossa saudade, só em português. Só no Brasil, isso é verdade. Isso é uma outra coisa, porque o sentimento pode ser o mesmo. Eu digo que é que nem uma canção, né? A canção é a mesma, mas cada um vai viver aquela canção de acordo com vai ouvir aquela canção e sentir aquela canção de acordo com a sua história, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência. É a mesma coisa. A saudade vivida pelo brasileiro é única, não tenha dúvida disso. Nós somos um povo muito caloroso, né? Nós somos um povo muito emotivo, né? Não tem igual, não tem igual, não. Somos a mistura de tudo, né? Somos o todo no uno, né? Vamos falar dos teus livros? Você agora há pouco falou Você tem 9 livros, né, Beatriz? Tenho 9 livros, Como é que é a história? Eu comecei escrevendo, o meu primeiro livro é Macro-Microciência do Sentir. Depois eu fiz um livro em psicanálise mesmo, que é a minha formação analítica, de Heinz Kohut, uma introdução ao pensamento. Esse é um autor psicanalítico. Junto, teve o livro O Homem Além do Homem, que é também uma continuação da ciência do sentir. Assim foi. Tem A Fronteira do Adoecer, Por que Você Adoece? Aí é uma outra proposta para a situação do adoecimento, porque eu trabalhei 30 anos em um hospital geral, né? Eu sou aposentada, psicóloga do Estado, aqui no Rio, Hospital Geral, concursada, que se diga, né? E trabalhei também, então eu tive muita experiência também nesse campo. E aí eu acabei vendo também, vislumbrando a doença e a saúde sobre outro prisma, como estados de equilíbrios dinâmicos. Quer dizer, a pessoa, na verdade, aqui a gente tende a dizer que a doença é um desequilíbrio. Não, a doença ela se instala num equilíbrio dinâmico que a gente faz. Tanto é que, às vezes, para tirar a doença, você tem que desequilibrar para que ela saia. Enfim, isso seria uma outra proposta de Já conversa. Gostei desse papo. Vamos fazer uma outra conexão outro dia só para falar sobre isso. Mas é tudo dentro do campo dessa visão vibracional, né? E assim a gente vai. Aí eu fui, aí teve uma vez eu fui, aí veio depois um sobre bullying, que eu acabei sofrendo no Facebook, cyberbullying. Aí eu escrevi um livro para chamar a atenção para isso. E aí veio, eu fui caminhando, eu não tinha nenhuma preocupação, porque a minha vida é estudar e o sentir, é aprender, é sentir o sentir, é experimentar o sentir e tentar traduzir isso em palavras. Então, eu fui escrevendo e sem me preocupar
há muito. Quando eu cheguei ao final, que saí, já são esses 3 livros aqui, eu comecei a dizer, agora, são 35 anos, eu disse, agora eu tenho algo realmente que tem substância maior para mostrar, porque eu fui caminhando, eu também não tinha preocupação de onde chegar, o pessoal olhava, mas você estuda, eu digo, é assim, a vida é caminhar, se eu vou chegar a algum lugar ou não, o importante é que eu estou caminhando. Então, quando eu consegui, agora que eu juntei, eu fiz, tem essa visão dos sentimentos e esse último livro que eu reúno a complexidade, a ciência da complexidade com a ciência do sentido, eu digo, agora eu cheguei num ponto em que a gente pode começar a conversar. É uma trajetória de vida, eu acho que realmente, eu não sei porque eu entrei nisso, mas entrei, sou feliz e vou continuar. São 64, corrija-me se eu estiver equivocada, são 64 anos de vida, 35 de atividade e 35 fazendo análise, né? Você faz análise? Não, não, agora eu não faço mais não, eu consegui me dar alta, 32 anos de análise. 32 anos. Com alguns analistas diferentes. Isso me ensinou muito, porque, na verdade, eu vi... Outro dia mesmo, eu tenho uma só analista, a última que ficou viva, eu falei com ela isso, liguei para matar a saudade, aí eu falei com ela, olha, o que me cuidou, o que me tratou, não foi o que você disse, não foi a teoria, não foi nada disso, foi o que você investiu em mim ali, enquanto ser humano, enquanto pessoa que estava comigo, e eu nela também, né? Naquela relação que se estabeleceu. É uma troca, né? É uma troca. Por isso, nesse novo livro, eu falo em matriz sensível, porque é isso que eu acho que acontece numa dinâmica terapêutica. Por isso que não importa se é psicanálise, se é gestalt, se é a cognitiva comportamental, não importa. O que importa é a relação que se estabelece e a pessoa se identificar pela relação que se estabelece, a vibração. É o que eu chamo de matriz sensível. Isso é que ajuda as pessoas, né? E se as pessoas conhecerem os sentimentos, isso é uma outra coisa que eu acredito muito, né? Eu acho que terapia vai continuar existindo, porque tem situações que realmente a pessoa não consegue, mas a pessoa vai economizar alguns anos aí. Que se eu soubesse o que eu sei hoje, graças também à análise, eu acho que eu teria feito menos, né? Mas acabei me tornando um laboratório de mim mesma. E você só é o que você é hoje graças a tudo isso que você passou, né? Todos nós, aliás. Foram analistas que deram certo, análises que não deram certo, por conta da relação. Eu sou grata, aí entra a gratidão, né? Eu sou grata a todos eles, porque todos me ensinaram. Todos me ensinaram isso que eu hoje sei. De alguma maneira, foi um tijolinho que foi colocado, aliás, vários tijolos que foram colocados nessa construção que hoje eu tenho, né? E é isso. E é importante que a gente fale também, uma coisa que eu também faço questão de tentar, pelo menos, que as pessoas entendam. Eu ficaria muito feliz, né, agora aqui no seu programa, que as pessoas que estão ouvindo entendam. Elas olhem para si e dizem, mas não é que meu sentimento, mas não é que... Elas comecem a procurar dentro de si, né? Isso que eu estou falando, para poder encontrar. Porque só faz sentido isso, né? Essas coisas muito teóricas. E aí, o que eu faço com isso? Eu quero que as pessoas sintam o que eu estou falando. Muito bom. E essa coisa de dar nome para os sentimentos é muito importante também, né? Porque a hora que você dá nome, aí você entende, não, peraí, agora eu estou sentindo... É raiva? Não, não é raiva, é uma tristeza, é uma decepção. Olha só, isso tudo é sentimento, né? Isso tudo que eu falei. É sentimento, raiva, tristeza, decepção, são sentimentos. Na hora que você coloca o nome, você consegue identificar e você conhecendo, identificando, você consegue lidar melhor com isso. E essa raiva está com quem? Está com garra? Está com ousadia? Ela vai me levar para um caminho. Não, essa raiva está com rancor, está com frustração, vai me levar para outro caminho. Muito bom. Gente, olha só, esse tipo de exercício ela vai fazer comigo daqui a pouquinho. Acreditem se quiser, já foi um bloco do nosso encontro de hoje, do nosso Conexão. Vou precisar, Beatriz, rapidinho para o intervalo. Beatriz, não sai daí, por favor. Não. Você que está em casa, não sai daí, é rapidinho, a gente vai, a gente volta. Na volta, vou mostrar a capa dos 3 últimos livros da Beatriz e ela promete fazer um exercício de sentimentos comigo. E aí você em casa, aí, se quiser, acompanha o exercício. É um minutinho só, tô indo, tô voltando, tô esperando por vocês. Até já. Até já, Beatriz. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência,
o ND+. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Beatriz Breves. Ela é psicóloga e ela é criadora da ciência do sentir. A gente está falando sobre os sentimentos que mexem com a nossa cabeça, que mexem com a nossa vida. Beatriz, você tem esses 3 últimos livros. Já vou pedir para a Joyce, para minha produtora, colocar na tela a capa dos teus 3 últimos livros e queria que você falasse sobre eles. Vamos lá. Esse é o Eu Sensível. O Eu Sensível. Ele não está dando para a pessoa ver, mas é um encontro na esquina da Rua dos Sentimentos com a Rua das Sensações, no bairro do Pensamento, na cidade do Sensível. Esse é o resumo do livro. Ele apresenta um pouco a teoria, e eu acho que uma coisa que faltou dizer é incluir o sentir no campo da ciência, que é essa que é a proposta, a ciência do sentir, é trazer o sentir para o campo da ciência, que não existe nele, né? É proibido sentir. E eu apresento aí uma pincelada da teoria e dou um exercício com 100 sentimentos. O livro ele tem coautoria com quem o adquire. A pessoa vai escrever. Então, por exemplo, a gente vai falar do ciúme, eu dou umas frasezinhas assim, tipo, o ciúme anda colado colado ao de posse, ao sentimento de posse. Ponto. E a pessoa vai... Isso aí é uma vivência minha, né? Agora, como eu lido com o ciúme, como eu vejo o ciúme, a pessoa tem lá dentro o ciúme para que ela redija o que é o ciúme. É nesse livro que tem o exercício que você vai fazer comigo daqui a pouco, é isso? É esse, eu já estou Então não conta mais, daqui a pouco a gente volta a falar dele. Mas tá? aí você já vai pensando o que você escreveria do ciúme na sua vida, se é que existe ciúme, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu falar do outro livro, Falando de Sentimentos. Joy, coloca na tela, por favor. Tá aí, ó. Esse livro já é um aperfeiçoamento, inclusive, do outro. Esse livro, eu proponho que as pessoas se reúnam em casa, nos colégios, brincando, onde quiser, escolha um sentimento e fale sobre eles. E aí o livro tem 80 sentimentos, onde eu falo, eu descrevo, aí mais do que uma frase, eu descrevo aquele sentimento na minha subjetividade, para dar margem à pessoa para discutir, ela ter um parâmetro mínimo, para ela começar a discutir, concordo, não concordo, vivencio assim, não vivencio assim. Então, tipo assim, reúna a família, escolha. Isso é um grupo que é terapêutico, mas não é terapia. Então, reúna a família, com os amigos, colégio, enfim, pegue um sentimento. O start seria o início para a pessoa saber por onde começar a pensar, né? Teria lá um texto, um mini texto escrito para mim, de cada texto ocupa uma folha só, né? Para a pessoa... E aí ele tem essa proposta, quer dizer, ele amplia a ideia do exercício, né? Muito bom. E o último, que é Entre o Mistério e a Ignorância, o desvendar da psique humana. Tá aí, tá na tela. Esse você lançou quando? Esse eu lancei agora, 21, em setembro. Esse livro, ele é o seguinte, eu fui à Índia, Varanasi, e vivenciei lá, naquela cremação ao lado do Gange, uma experiência única na minha vida, que mudou o meu olhar. E de vida, né, de finitude, de espiritualidade, mudou tudo. E aí é o mistério. Aí eu passei a viver diante do mistério. Depois eu fui, um ano depois eu fui ao Peru, Machu Picchu, aí vi tudo aquelas obras, aquelas coisas, enfim. Aí eu me vi tão ignorante diante de tanto conhecimento que lá existe e que não tinha nada a ver com a construção da nossa cultura. Aí eu falei, como nós somos ignorantes? Então eu fiquei entre o mistério e a ignorância. E aí, quando lá na Índia, eu vislumbrei, eu vi a ciência da complexidade. Então, o desvendar da psique humana é justamente a união da ciência do sentir com a ciência da complexidade. Esse livro foi escrito durante a pandemia. Eu, isolada aqui, trabalhando online somente, mas mais isolada, porque não podia sair nem nada, eu entrei de cabeça nesse livro e juntei justamente. Então, eu mostro o mundo da psique humana, mas é um livro teórico. Ele reúne todos os meus livros, né, de alguma maneira, toda a teoria que eu até então vinha construindo, e acrescento a ciência da complexidade no que tange a necessidade para ampliar a ciência do sentir. Muito bom. Vamos fazer o exercício, então, do primeiro livro? Joy, coloca na tela de novo, por favor, Joy, a capa do livro O Eu Sensível, por favor. Ciúme. Ciúme? Você quer brincar comigo sobre ciúme? Quer me exercitar? Tá, como é que é o exercício? O que eu tenho que falar? Ah, você tem que me dizer o que você sente de ciúme. Você sente ciúme? Não sei, eu não sou. Joy, eu sou muito ciumenta, Joy? Não, eu não sou muito ciumenta. Será que você vai me fazer descobrir
Que eu sou ciumenta? Não, não sou ciumenta. Não. Aí começaria o debate, né? Mas ciúme é bom, é ruim? O quanto de ciúme? Como é que é? O que você pensa? Olha como é difícil falar, né? No começo fica travado, né? Porque você pode falar, eu fico falando de ciúme aqui 1 hora, se você deixar, né? Né? Então é difícil, porque a gente não está treinado. Fala. Não, eu ia te dizer que no segundo livro, no outro livro, segue a outra capa, então, Joy, falando de sentimentos. Eu tenho o start do ciúme. Eu gostei, não, mas eu gostei da sua provocação com relação às famílias. O que seria, vamos supor, juntar a família para falar sobre culpa? Como é que seria esse exercício? Culpa. Sentar a família e cada um falar sobre o que sente com a culpa, né? Aí tem o start aqui, que eu dou uma visão do que como eu lido com a culpa, né? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, só para culpa, né? Aqui, ó. Aqui, olha o start, eu vou ler rapidinho. Por favor. O eu entre sombras se faz promotor, o eu entre eus se faz júri, o eu entre austeros se faz juiz, e sem defesa a condenação é certa. O promotor acusa, o júri condena e o juiz profere a sentença. O eu foi condenado ao sentimento de culpa até que se consiga se perdoar. Aí eu acrescento, de fato, podemos entender a culpa como um sentimento que, deixando a pessoa indefesa diante de si mesma, a encarcera nos porões de sua própria prisão. A culpa como uma tortura, atormento e gerador. O que muitas vezes fica difícil de perceber é que a chave da porta de saída para a libertação do autoflagelo da culpa está na capacidade de se reconhecer humano e, como tal, através de uma reparação interna, se dar a chance de receber o perdão e o auto-perdão, até porque de nada adianta o outro nos perdoar se nós mesmos não nos perdoamos. Então, isso já serve de start para as pessoas começarem a conversar. Eu não concordo com isso, eu acho isso, eu sinto assim, eu não sinto assim. Enfim, entendeu? Eu falei de culpa porque nas famílias é muito comum um culpar o outro. Isso não deu certo, a culpa foi sua. A sua, né? acusação. Quem foi o culpado? Você sempre se procura. Quem é o culpado? Então, como você é que já lida? começou o diálogo, você já começou a falar de culpa. Entendeu? Quando eu entreguei esse livro para a minha editora, ela disse, mas aqui eu digo, você já está falando de sentimentos. É essa a proposta. Você já estendeu a coisa, entendeu? Você já é exatamente isso. Puxa, por que eu falei de culpa? Por causa disso, disso, disso. Aí um outro vai dizer, não, mas tem isso, isso, isso. Aí começa a coisa simples. Eu tenho um grupo semanal que a gente faz falando de sentimentos. É uma riqueza, aí o pessoal começa todo mundo quietinho, ninguém entende muito. Daqui a pouco, já estão treinados, tá nesse grupo já tem 4 anos, né? Já está todo mundo treinado a falar de sentimentos. E isso vai aumentando uma riqueza. E o texto, inclusive, eles dão testemunho nesse livro, o quanto isso ampliou o campo deles. É um grupo que a gente nem cobra, é um grupo piloto mesmo, é um grupo para falar de sentimentos. Então, é um entendeu? grupo que, se alguém que está nos assistindo agora quiser participar, pode? Pode me procurar. E se esse não tiver vaga, a gente abre outro, a gente faz. Enfim, a ideia é falar de sentimentos, é ampliar isso. O meu sonho era ver todo mundo falando de sentimento. Você falou não posso deixar passar. Essa minha amiga do ciúme, essa é uma amiga minha, até ela fez o prefácio aqui do livro, ela dizia assim, eu nunca tive ciúme do meu marido. Eu falei, meu marido e você não tem ciúme? A possessividade na frase do meu marido. É boa, essa é muito boa. No dia que a gente fez o ciúme, todo mundo saiu reconhecendo que sentia ciúme. A questão não é o sentimento, nós sentimos todos. A questão é o quanto a gente investe nele. Uma pitada de ciúme faz bem. Claro, pitada de ciúme dá sabor. Claro que eu não sou completamente desprovida de ciúme. Claro que eu tenho ciúme do meu marido. Claro que eu tenho ciúme da minha filha, da minha gata. Mas a gente tem que entender e saber lidar. Eu queria aproveitar esse bate-papo contigo para falar sobre intolerância. É uma coisa que a gente tem percebido muito, é um sentimento que a gente tem percebido muito. Eu sou editora-chefe apresentadora do SC no Ar, o nosso telejornal diário aqui da Record. Todo dia de manhã eu estou cedinho no ar com a minha equipe. E a gente coloca cada cena no ar de pessoas com intolerância no trânsito, de pessoas com intolerância em festas. Como é que a gente entende esse sentimento e como é que a gente dá dicas e ajuda as pessoas a trabalharem a intolerância? A pessoa tem que entender com que outros sentimentos a intolerância dela está andando. É isso que eu digo, se as pessoas têm noção
de tudo que ela está sentindo, porque nessa visão, o que rege as nossas vidas é o que a gente está sentindo. Então, se eu estou sentindo intolerância, eu vou me tornar uma pessoa, e predomina, eu vou me tornar intolerante. Agora, eu só vou predominar a intolerância se eu juntar com ela sentimentos de dominação, sentimentos de onipotência, arrogância, aí eu vou me tornar intolerante. Quer dizer, eu estou dando assim um exemplo, né? Porque um pouco de intolerância não faz mal, né? Você ser intolerante, tem o paradoxo, né, da intolerância, você vai ser intolerante com quem é intolerante. Então, é um paradoxo, né? Então, a intolerância, então, ela numa dosagem pequena, você não vai tolerar uma pessoa matar a outra, isso você não vai tolerar. Então, você ser intolerante com certas coisas, depende, é isso que eu digo, depende com quem esse sentimento está andando. Se ele anda com amor, com a generosidade, você vai saber a dosagem certa. Mas se ele está andando com a raiva, com a baixa autoestima, com a frustração, aí você vai fazer disso um inferno na sua vida e na vida dos outros, né? Então, é importante. Aí você vai dizer assim, eu estou me sentindo assim, o que eu faço? Vai buscar a sua felicidade, vai buscar o que te realiza, vai buscar o que dentro de você não está fazendo e que vai ser bom a você, né? Não tenha medo de ousar na vida, tente, né? A pessoa às vezes não tenta pelo medo de... Tente, agora não tem receita, isso é um caminho, a vida é um processo de caminhada, cada dia a gente caminha um dia. E aí a gente pode mudar a nossa caminhada para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. A gente pode fazer o que quiser. Cada escolha tem uma renúncia, né? Cada escolha tem várias renúncias. Eu diria que cada escolha tem todas as renúncias, porque quando você escolhe é um ponto só, né? E está renunciando todas as outras possibilidades. Ótimo, se você escolheu aquilo naquele momento, aquilo, na verdade, você acreditava que aquilo era bom. Então, também a gente tem que se perdoar pelos erros que cometeu. A gente também tem que aceitar que a gente... Isso é outra coisa importante. A gente é ser humano. A gente não é máquina. E essa visão mostra isso nitidamente, essa coisa do ser humano como um robô que vai ser todo... Não, nós somos sensíveis, nós somos humanos, nós precisamos de carinho, nós sentimos raiva quando nos machuca, a gente não tem que ser... Ninguém aqui é santo, nós somos humanos e ninguém é máquina que não sente. Nem é santo para tolerar tudo e nem é máquina, nós somos humanos. Então a gente tem que aprender a lidar com essa riqueza, com essas diversidades, aprender a lidar com aqueles sentimentos que até... Porque eu digo que não tem sentimento ruim, tem sentimento prazeroso e sentimento não prazeroso de sentir. E a gente tem que aprender a lidar com aqueles sentimentos que a gente não gosta de sentir também e fazer dele um bom negócio para nossas vidas. Muito bom, muito bom. O que a gente aprendeu com a pandemia, hein? Eu acho que a pandemia nos trouxe, eu vejo assim... O maior legado que ela nos trouxe é falar de sentimentos, porque as pessoas começaram a prestar atenção no que sentem, viram, teve que parar, né, paralisar um pouco, e aí começou a sentir solidão, começou a ver o que fez um balanço da própria vida, o que eu fiz. Tem pessoas que não conseguiram se reinventar, por quê? Porque não tinha recursos internos, né? Enfim, eu acho que então a pandemia ela está trazendo a chance, né, da gente poder se focar em nós. E olha, acorde, hein? Nós somos humanos, nós somos mortais, né? Nós precisamos cuidar da gente, nós precisamos cuidar dos outros, nós temos que ter uma consciência coletiva também. Quer dizer, acho que a pandemia trouxe isso para a gente, isso é de uma riqueza muito importante. Mas eu acho que, resumindo, é isso, não somos máquinas, somos humanos. Muito bom. E o que você vai escrever agora? Qual é o próximo projeto? Porque com certeza você não vai parar, né? Qual vai ser o 10º livro? Na verdade, já estou pensando em aprimorar essa linha dos sentimentos, né? Porque eu acho que isso está realmente... eu acho que eu sou levada também, não me pergunte como, eu sou meio que levada. Eu estava para ir por um caminho mais técnico, não sei o quê, mas eu acho que a demanda de falar de sentimentos é tão grande que eu acho que eu vou continuar nessa linha. Aliás, eu já comecei. Eu já estou com umas 30 páginas escritas do novo. Olha, isso eu nem sabia, hein, gente? Realmente não tinha nem ideia, mas imaginava. Tá, quando ficar pronto, você promete que você volta? Você conta pra gente? Quantas vezes você quiser, é o maior prazer. Ô, Beatriz, para quem já está em casa, assim, querendo saber detalhes de como participar desse grupo que você comentou há pouco, que é gratuito, que, se for possível e necessário, se abre até um outro grupo, o que a pessoa precisa fazer? Posso dar meu telefone? Claro. 21 98126 3577. Mas se a pessoa quiser conhecer mais, vai no Google, escreve Sociedade da Ciência do Sentir.
né? Ou até meu nome, vai chegar na Sociedade da Ciência do Sentir, lá tem todos, tem mais de cento e tantos sentimentos escritos, tem os catalogados, os quase uns 600, tem como a gente faz esse grupo também, aí é fácil me achar, vai conhecer meus trabalhos, vai ter vídeo para assistir, enfim, vai ter uma noção do que é, e pode me procurar, e lá também está o meu telefone, tá lá, enfim, é fácil. Vamos repetir? Eu anotei rapidinho, mas acho que não anotei certo. Repete, por favor, 21 tá? 98126 3577. Não é que eu anotei certo? 21 981 26 3577. Joia, coloca na tela, por favor. Vou repetir. 21, gente, é claro, vocês perceberam, ela é carioca, mora em Copacabana. Você tem 9 gatos, né? 12. 9 são os livros. 12 gatos e um cachorro. E eles se comportaram, né? Ninguém apareceu aí. Tá por aí? Velhinho já. Então, aqui tem o cachorro e 2 gatos. Porque eu não tenho como pegar. Coisa boa. Beatriz, está na tela, Joy? Colocou na tela? Tá aí, ó. 21 981 26 3577. Se Beatriz por acaso Breves. A pessoa não tiver perfil para esse grupo, a gente abre outro, não tem problema. Eu não tenho o menor problema. Isso é minha vida. Eu faço isso com o maior carinho. Que coisa boa. Olha, obrigada, tá? Meu sentimento agora é de gratidão, de te agradecer por você estar com a gente nessa noite de sexta-feira. Gratidão, alegria, bem-estar, certeza que a gente fez a diferença, você fez a diferença na vida de quem nos acompanha. Muito obrigada, foi uma delícia ter você aqui com a gente hoje. Que bom, muito obrigada. Fizemos a diferença, então. Muito obrigada. E ó, quando o 10º livro estiver pronto, não esquece, me avisa aqui que já está convidada a voltar. Muito obrigada, Beatriz Breves. Tchau. Foi uma delícia conversar com você. Beijo no coração, obrigada, até uma próxima. Beijo, até a próxima. Gente, é assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje. Terminou, foi rápido, né? Delícia de encontro, aproveite a sua noite de sexta-feira, aproveite o seu final de semana com muito sentimento. E segunda-feira cedinho, vem nos acompanhar ao vivo lá no SC no Ar. Eu e minha equipe estaremos esperando por vocês. Beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.